do Grupo 1 Notícias e falaremos hoje sobre análise de cenários econômicos. A pandemia do coronavírus mudou todo o mundo mundial. Dado tais mudanças, analisaremos as questões relacionadas ao governo do Brasil e seus impactos na vida do brasileiro, das empresas e principalmente na saúde. Agora falaremos com Everton sobre as medidas que o governo adotou a respeito do Covid-19. Boa noite, Lucas. Boa noite, Débora. A Presidência da República já editou 28 medidas provisórias desde fevereiro de 2020. Dentre elas, 11 abrem créditos extraordinários para enfrentamento da pandemia e dos seus impactos econômicos. Vale lembrar que as medidas provisórias são normas com força de lei que produzem efeitos jurídicos imediatos. A Resolução 152 do CGSN suspendeu por 3 meses o pagamento do Fundo de Garantia, o FGTS. Por esse mesmo período, foi suspenso a parcela da União no Simples Nacional. O saldo do fundo do DPVAT, em torno de 4,5 bilhões de reais, foram transferidos para o Sistema Único de Saúde. A MP 932 reduziu em 50% as contribuições para o Sistema S em 3 meses. Também foi suspenso o pagamento do PIS e da COFINS por 2 meses. A MP 933 adiou o aumento dos remédios em 2 meses e o decreto 10.302 zerou todas as alíquotas do IPI para artigos de laboratório, farmácia, como luvas, termômetros, químicos, e isso gerará um impacto fiscal de 26,6 milhões de reais. A MP 944 é uma linha de financiamento para pequenas e médias empresas num total de 40 bilhões de reais, a um juros reduzido de 3,75%. Esse financiamento é para custear a folha de pagamento e garantir o emprego dos seus funcionários. Quem aderir não poderá demitir. Após o Congresso Nacional decretar estado de calamidade, o BNDES disponibilizou 2 bilhões de reais para o programa BNDES Apoio Emergencial ao Combate da Pandemia ao Coronavírus. Deste valor, 3.000 novos leitos emergenciais de UTI serão distribuídos, 15.000 respiradores, 5.000 monitores, 80 milhões de máscaras cirúrgicas. O BNDES incluiu as fintechs nas empresas elegíveis à linha de crédito de 5 bilhões de reais para ampliação de capital de giro de micro, pequenas e médias empresas. A Caixa, por sua vez, reduziu os juros e aumentou o prazo de pagamento. O cheque especial e o rotativo do cartão de crédito foram reduzidos a 2,9% ao mês. Os financiamentos imobiliários foram adiados por 3 meses e os imóveis e áreas da União foram disponibilizados para hospitais emergenciais. A MP 936 autorizou as empresas a reduzirem os salários e jornadas de trabalho de seus funcionários. Também foram autorizadas as suspensões temporárias dos contratos de trabalho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disponibilizou 750 milhões de reais para a saúde e para a manutenção do emprego. Após algumas discussões, o Senado Federal aprovou de 200 para 600 reais o auxílio emergencial, que será destinado para trabalhadores individuais, desempregados, microempreendedores individuais com baixa renda e trabalhadores intermitentes, durante um período de 3 meses. As mães que sustentam seus lares receberão R$ 1.200. Então, são algumas medidas que o governo tem tomado para tentar controlar essa pandemia que está atingindo todo o mundo. É com vocês, Débora e Lucas. Obrigado, Everton. Agora vamos falar com nossa colega Jennifer, direto de Belo Horizonte, sobre as perspectivas do PIB no Brasil. É com você, Jennifer. Boa noite, Débora. Boa noite, Lucas. Boa noite a você que nos assiste. De Belo Horizonte trago notícia que ninguém mais suporta ouvir. Chegamos em maio e não há nenhuma perspectiva de vencermos a luta contra o coronavírus. Nossas escolas permanecem fechadas,
grande parte de nosso comércio e nossas indústrias também, e as consequências disso serão trágicas. Se pegarmos os dados internacionais, veremos que já há uma catástrofe gerada pelo Covid nas economias mundiais, e aqui no Brasil a história não é diferente. Se pegarmos as projeções feitas desde o início dessa doença em nosso país, veremos que tivemos um grande avanço negativo aqui dentro. Em 19 de fevereiro, o Rabobank diz que nós teríamos sim que enfrentar muitos pontos negativos devido a esse surto, mas que ele mantinha sua projeção acerca do crescimento de 2% em nosso PIB. Pouco mais de um mês depois, o Banco Mundial divulga novas informações que dizem que a história não seria essa. A projeção já era de uma queda de 5% aqui dentro no nosso PIB, e que isso nos levaria a uma grande recessão. Ainda um pouco mais de um mês depois, dia 19 de maio, o Goldman Sachs vem com uma nova projeção dizendo que a queda do PIB já não é estimada em 3,4% ou 5%, mas sim uma queda de 7,4%, superiormente agravada pelas guerras fiscais e políticas que estamos vivendo aqui dentro. Saindo das projeções e indo agora para os resultados, gostaria de trazer 2 indicadores que muito nos dizem sobre o comportamento do Brasil daqui para frente. Já houve uma queda de 5,3% do PIB brasileiro em março com relação a fevereiro, a maior queda estimada pelo medidor do PIB desde 2000, quando esse indicador começou a atuar. Entre o primeiro trimestre e o quarto trimestre de 2019, ou seja, o primeiro trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019, nós já tivemos uma queda de 1,3%. Logo, além de não vencermos a luta contra essa doença que tem feito tantas vítimas, nós já podemos ver que os impactos sobre o PIB brasileiro serão muito grandes e já estão sendo muito grandes, desde que entramos nessa quarentena, em todo esse isolamento domiciliar. Às vezes nós pensamos que eram apenas 15 dias no início, isso não impactaria tanto em nossa economia. Mas quando tratamos de um cenário econômico, de todos os setores reunidos ali sendo impactados, nós vemos que o resultado é muito diferente. Então, Débora, Lucas, você que nos assiste, as notícias continuam sendo notícias por muitos lados negativos, né? E o PIB brasileiro sofre com essa doença, o PIB de muitas economias sofrerá com essa doença e nós precisaremos de passos muito largos para superar. Essas são as notícias que trago para vocês. Débora, Lucas, é com vocês. Obrigada, Jennifer. A Thaís irá abordar sobre a carência dos EPIs no enfrentamento da pandemia. É com você, Thaís. Boa noite, Lucas. Boa noite, Débora. A OMS declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. E em março, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. Como método de prevenção, os profissionais de saúde utilizam EPIs como proteção às ações do coronavírus e assegurar que, em casos de profissionais infectados assintomáticos, não contaminem demais pacientes. O aumento acelerado de óbitos e de pessoas contaminadas pelo vírus tem pressionado os sistemas de saúde ao redor do mundo. E o grande problema encontra-se no desequilíbrio entre a demanda e a oferta destes materiais especiais e essenciais no combate ao Covid-19. A China, país de origem da pandemia, é responsável pela maior produção de equipamentos para o combate ao coronavírus, com grande demanda e uma certa dependência da produção asiática, em especial a China. Os países disputam a aquisição dos equipamentos e, segundo especialistas desse mercado, vence quem é mais ágil, quem paga à vista, quem paga melhor e quem providencia o transporte. A OMS se preocupou diante dessa situação e vem alertando quanto à escassez de equipamentos para os profissionais de saúde, visto que o aumento da demanda, a acumulação e o uso indevido desses equipamentos gerou uma ausência dos produtos no mercado e leva aos hospitais o risco de desabastecimento. Em reportagem ao site Congresso em Foco,
o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta relata sobre as dificuldades que o Brasil tem enfrentado para obter os equipamentos utilizados contra a pandemia, mesmo nas compras já acordadas anteriormente. Segundo o jornal Folha de São Paulo, a disputa no mercado internacional não tem se concentrado em apenas na compra de equipamentos de proteção para profissionais de saúde, mas também em uma carga de respiradores artificiais que foram compradas para o estado do Nordeste, mas foi retida no aeroporto de Miami, onde fazia conexão aérea para ser enviada ao Brasil. Após a retenção, a empresa cancelou a compra sem dar maiores explicações. A desconfiança dos brasileiros é uma postura agressiva dos Estados Unidos em ter ficado com os respiradores para serem usados no tratamento de americanos. A presença firme dos Estados Unidos no mercado não tem afetado apenas o abastecimento brasileiro. Autoridades francesas acusam os Estados Unidos de comprar um pedido de máscara de fabricação chinesa que estava previamente destinado à França. De acordo com as autoridades regionais da França, os Estados Unidos pagaram aos distribuidores chineses pelo menos o dobro em dinheiro para receber os artigos médicos essenciais. Vale relembrar que o ex-ministro Mandetta foi demitido do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro e substituído pelo oncologista Nelson Tate, que por sua vez se demitiu em menos de um mês de mandato, devido às divergências com o presidente, mostrando ao mundo que além da crise global que envolve pandemia e economia, o Brasil também enfrenta uma crise ou um desequilíbrio político. Em suma, temos uma grande demanda de EPIs, pouca oferta de equipamentos e uma considerável elevação de preços. Com todo este caos, numa pós-pandemia, os países tendem a reduzir o papel que a China tem na cadeia de produção e muitos países terão a oportunidade de se inserir no mercado enquanto produtores e deixar de depender apenas de um único fornecedor. É com vocês, Débora e Lucas. Obrigado, Thaís. Atualmente tem se discutido sobre as estratégias usadas para a contenção do Covid-19. Uma delas é o lockdown. Lockdown, traduzido do inglês confinamento, é uma medida bem mais rigorosa do isolamento social. Esse tipo de confinamento é dividido em lockdown horizontal e lockdown vertical. O lockdown horizontal mantém empresas fechadas, inclusive estradas, permitindo somente o fluxo dos serviços essenciais, como hospitais, farmácias e mercado. Já o vertical permite as empresas abertas, isolando somente o grupo de risco. A desvantagem do confinamento horizontal, especialmente se ao longo do prazo, é que há um efeito negativo considerável na economia. Uma economia desorganizada e em recessão também acarreta em perda de vidas. Por exemplo, se as estradas forem completamente fechadas, como material hospitalar chegará aos hospitais? Se os restaurantes em todas as estradas forem fechados, como os caminhoneiros continuarão a trabalhar? Dando em base que o maior modal que temos hoje no Brasil é o rodoviário. Ainda temos desemprego, mais miséria e queda na arrecadação do governo, que implicaria diretamente em menos recursos para o próprio sistema de saúde. Atualmente, 11 estados brasileiros registram lockdown em pelo menos uma cidade. Foram publicados decretos estaduais no Amapá, no Maranhão, no Pará, no Tocantins, no Ceará, em Pernambuco, além de cidades do Amazonas, do Mato Grosso do Sul, do Paraná, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte. O Amapá foi o único, até o momento, a decretar a medida em todo o estado. Boa noite. Eu vou falar sobre a fronteira de possibilidade de produção em uma empresa que decidiu ajudar no combate do Covid. A pandemia trouxe um comportamento paradoxal. Ao mesmo tempo que as pessoas precisam praticar o isolamento e permanecer em casa, elas também praticam a solidariedade. Além dessas ações individuais, as empresas de diversos setores têm buscado maneiras de colaborar. Elas têm se engajado através da destinação da sua capacidade produtiva na produção ou conserto de artigos necessários para o combate à pandemia. O Grupo 1 Notícias mostrará
como a fronteira de possibilidade de produção ou curva de possibilidade de produção altera a produção da empresa. Vamos dar um exemplo de uma cervejaria que passou a produzir álcool em gel para ajudar e contribuir no combate ao coronavírus. No gráfico 1, podemos analisar que a fronteira de possibilidade de produção da empresa pode produzir álcool em gel ou cerveja, só que nós estamos analisando um caso de uma cervejaria, portanto, ela produz apenas cerveja. Como ela é uma produtora de cerveja, então ela é mais eficiente na produção de cerveja. Por isso, a fronteira de possibilidade de produção está mais inclinada para o lado horizontal do gráfico. Utilizando o conceito de eficiência alocativa, que quer dizer que a empresa utilizará todo o seu maquinário, funcionários, etc., ela consegue fabricar 10 milhões de litros por mês de cerveja ou 4 milhões de litros de álcool. Como houve um aumento na demanda por álcool em gel, foi preciso alterar a produção. Portanto, o ponto de equilíbrio começa a se deslocar na fronteira de possibilidade de produção, como podemos ver no gráfico 2. No gráfico 3, conforme há o deslocamento da produção de cerveja para a produção de álcool em gel, a empresa vai ganhando mais eficiência na produção de álcool. Então, a fronteira de possibilidade de produção se altera, ficando de forma equivalente, sendo indiferente produzir cerveja ou álcool, dados os recursos que ela possui, ceteris paribus. Caso o mercado esteja aquecido e continue consumindo álcool em gel, a cervejaria pode parar com as doações e começar a vender, se for mais vantajoso que voltar a produzir cerveja. Isso inclinará a fronteira de possibilidade de produção verticalmente. Podemos ver que o ponto de equilíbrio se encontra em 4 milhões de litros de álcool e 0 de cerveja. Se a empresa deseja voltar com a produção de cerveja, mas continuar produzindo álcool, encontraremos um novo ponto de equilíbrio, como visto no gráfico 5. Esta condição se aplicaria em um contexto de longo prazo, onde a empresa voltaria com suas atividades habituais, porém, como ainda é lucrativo produzir álcool, ela passa a produzir os dois. Agora, deixaremos em aberto a discussão sobre esses assuntos abordados para vocês, nossos telespectadores. Dúvidas, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite.